Perdida. Um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Autora Karina Ricci, capítulo 22. Chegamos ao grande teatro por volta de 6 horas. Um dos lugares mais lindos que eu já estive na vida. Muito luxuoso, com paredes revestidas de madeira cor-de-mel e detalhes dourados, o teto segurava um lustre de cristal gigantesco com centenas de velas. A balustra, delicada, era coberta por mais ouro e os assentos revestidos por um tecido vermelho escuro, talvez veludo, deixavam o balcão onde estávamos com um aspecto elegante e charmoso. Sentei-me ao lado de Theodora, na fila de 3 cadeiras da frente, com Ian bem atrás e Elisa ao seu lado. A viagem foi longa, demorou muito para alcançarmos a cidade. Não que fosse tão distante assim, mas a carruagem ficou meio pesada com 4 adultos e passou a se arrastar a meros quilômetros por hora. Falei pouco, quase nada durante o trajeto. Ainda estava muito assustada com minha própria conduta, com a falta dela, no caminho até a casa de Theodora. E se alguém nos visse agarrados daquela maneira, e se Elisa tivesse visto? Apenas respondi algumas perguntas banais que Elisa e, para minha surpresa, Theodora me fizeram. Tentei muito não olhar para Ian, não queria ver a pergunta ainda em seu rosto. Por que não vive o presente? Eu não sabia o que responder, nem para mim mesma. Entretanto, falhei algumas vezes. Meus olhos vagaram por vontade própria em sua direção e em todas as vezes encontrei seus olhos me observando atentamente. Eu mal sabia dizer como havíamos chegado até a cidade. Não consegui prestar atenção em nada além de Ian. Até mesmo Elisa notou. Percebi isso depois que saímos da carruagem, quando se afastou um pouco do nosso pequeno grupo e me puxou junto. Você e meu irmão brigaram? Claro que não, assegurei a ela. Ela sorriu um pouco. Oh! E seu rosto se iluminou. O que quer dizer com oh? Não gostei do brilho em seu rosto. Não é nada, apenas nunca vi Ian ficar tão perturbado na presença de uma dama como ele fica quando você está presente. Outro sorriso, dessa vez um enorme. Elisa, Mas eu não sabia o que dizer a ela. Nem tinha certeza de que não queria realmente perturbá-lo. Não seja tola, Sofia. Você não tem culpa se ele se apaixonou por você, tem? Meu queixo caiu. Tentei pensar em algo que contradissesse sua suposição, mas não fui capaz. Ian não estava apaixonado por mim. O que sentia era atração física, muito forte, incontrolável, ao que parecia, mas apenas isso. Ao menos era o que eu pensava, e depois não pude mais explicar que ela estava enganada, já que Ian e Theodora se juntaram a nós. Esforcei-me muito para não me virar e observá-lo de vez em quando, e dessa vez consegui por um tempo. Em parte porque a orquestra começou a tocar e prendeu minha atenção. Mas, assim que a cortina se abriu e os atores começaram a cantar, percebi que não entendi absolutamente nada. Elisa, discretamente, me entregou um pedaço de papel, um tipo de programa, como aqueles de desfile de carnaval, que explicam as alas e alegorias e que gente normal como eu nunca conseguia entender direito. Analisei o papel sob vários ângulos. Também está em italiano, murmurei. Mas é claro que está, minha cara. Toda a ópera é em italiano. Theodora sussurrou, um pouco irritada pela interrupção. Você não consegue acompanhar? Elisa perguntou. Suas sobrancelhas quase unidas indicavam que eu deveria saber o italiano. Não, rebati. É sobre o quê? Elisa se inclinou um pouco, recuando logo em seguida, assim que viu Ian fazendo o mesmo. Ele estava bem atrás do meu assento. Ficava mais fácil se comunicar sem atrapalhar as outras pessoas. Sua mão quente nas costas da cadeira roçou em minha pele. Sua boca se aproximou de minha orelha e o calor de sua respiração atrapalhou de vez minha concentração. Trata-se de uma comédia lírica. Dom Magnífico é um homem muito ambicioso. Tem 2 filhas igualmente ambiciosas, Clorinda e Tisbe, e uma enteada gentil e bondosa, Angelina, a qual trata como criada. O príncipe Ramiro... Ian continuou dizendo alguma coisa, mas meu cérebro não assimilava mais as palavras. Registrei apenas o tom rouco de sua voz, seu calor sapecando minha pele, seu cheiro delicioso, um misto de madeira e ervas muito sensual, me entorpecendo. Resmunguei quando ele terminou sua narrativa.
Tentei entender tudo o que ele havia acabado de dizer, mas não sabia ao certo se tinha conseguido. A ponta de seu nariz brincava em minha orelha e eu já não tinha certeza nem mesmo de qual era o meu nome. Ainda tem mais. Ele se aproximou um pouco mais. Seus dedos tocaram suavemente meu ombro nu. Seu toque quente e delicado fez meu coração retumbar, abafando os outros sons do teatro. Quase podia sentir seus lábios em minha pele. Era enlouquecedor. O príncipe lhes comunica que dará um baile para todas as jovens do reino. Angelina vai ao baile às escondidas, vestida com elegância, graças à ajuda de Alidoro, o tutor do príncipe Ramiro, e deixa todos encantados. Contudo, Dom Magnífico a reconhece e teme que todos descubram que ele renegou a ela todos os direitos como sua filha. Obviamente não vou lhe contar como termina, mas creio que agora poderá acompanhar o restante. Ele suspirou em meus cabelos, a mão ainda em meu ombro. Entende melhor agora, senhorita? Eu tentei me lembrar do que ouvi, tentei muito, mas, para falar a verdade, não sabia dizer o que havia escutado. Tinha alguma coisa a ver com um príncipe e um baile e uma irmã de alguém. Uma nuvem espessa cobria meu cérebro. Era impossível me concentrar em qualquer coisa com Ian sussurrando daquela forma em minha orelha. Virei-me para agradecer a ele, mas Ian estava perto o bastante para que meu nariz esbarrasse de leve em seu queixo. Ele não recuou. É claro, obrigada, sussurrei atordoada. Fico feliz em ele ser gentil. Um sorriso malicioso apareceu em sua boca perfeita. Sorri também, me virando depressa para não cometer nenhuma idiotice em um local público, do tipo me jogar no colo dele e beijá-lo ali mesmo, bem ao lado de sua irmã adolescente. Prestei atenção no espetáculo depois disso. Acabei me divertindo. Para minha surpresa, era uma espécie de comédia. O tal Dom Magnífico era extremamente burlesco e, depois de meia hora, achei que a história fosse um pouco familiar. No intervalo, fiquei onde estava, assim como todos do nosso grupo. Ian e Elisa conversaram animados sobre a música e que esplêndido compositor o tal Rossini era. Eu apenas concordava, já que não tinha muito conhecimento no assunto. Teodora prestava mais atenção nos vizinhos de balcão e conversava bastante entusiasmada com a mulher coberta de joias. Recomeçou o segundo e final ato, e então eu descobri o motivo de achar a história tão familiar. Havia duas irmãs invejosas, uma criada em um baile luxuoso, e quando o verdadeiro príncipe revelou quem era e a garota fugiu assustada, ela deixou cair um bracelete, o qual o príncipe decidiu experimentar em todas as moças do reino a fim de encontrar sua amada. Tive que rir. É a Cinderela. Suspirei para Elisa e Ian. Sim, la Cenerentola. Ian me explicou sorrindo. Você podia ter dito isso logo no começo. Não precisava ter se dado ao trabalho de explicar tudo. Tentei parecer ofendida. Ian se inclinou até que seus lábios ficassem a milímetros de minha orelha mais uma vez. E perdeu a oportunidade de sentir seu delicioso perfume tão de perto. Ele riu baixinho, fazendo todos os pelos de meu corpo se arrepiarem e minha cabeça girar. Tentei ficar brava com ele, mas não pude fazer a careta de reprovação que pretendia. Eu estava muito zonza para isso. Vamos? Perguntou Ian, tocando meu ombro assim que o espetáculo terminou. Demorou, respondi. Ian me lançou um olhar confuso. Revirei os olhos. Vamos, Ian. Ele riu e sacudiu a cabeça, me guiando para o corredor luxuosamente ornamentado. Na saída, Ian conversou com diversas pessoas vestidas com roupas muito elegantes para a época e fez questão de me apresentar a todas elas. Segui os conselhos de Elisa e me limitei apenas a dizer prazer em conhecê-lo, bem obrigada, sim, gostei do espetáculo. Esqueci dos nomes assim que me foram ditos. Eu não me encontraria com aquelas pessoas de novo. Contudo, notei, mais de uma vez, que as mulheres, em especial, me observavam com curiosidade. Ian, não posso acreditar que tenha se esquecido de entregar as joias que deixei para Sofia usar esta noite. Você notou como Lady Catarina Romanov observou? Elisa disse aborrecida enquanto esperávamos pela carruagem. Havia uma fila delas, todas parecidas umas com as outras, porém uma delas se destacava, era muito grande e os cavalos usavam um adorno vermelho na cabeça. A mulher, coberta de joias que Teodora passou boa parte da noite paparicando, entrou nela.
Desculpe-me, Elisa, eu me esqueci. Ian passou a mão pelos cabelos escuros, parecendo constrangido. Você devia ter se lembrado. As pessoas notaram que ela não tinha nada para destacar a beleza de seu rosto. Elisa cruzou os braços sobre o peito. Mas ela não precisa, ele disse simplesmente, me fazendo corar. Sim, isso é verdade, mas ainda assim. Elisa sorriu para mim, esquecendo a briga com o irmão. No caminho para casa, Theodora estava eufórica por ter conversado com Lady Catarina, sei lá das quantas, uma senhora muito importante, descendente de uma importante família russa, com um filho em idade adulta procurando por uma esposa. Aparentemente, o tal filho devia ser muito importante na sociedade, pois seu interesse em conhecê-lo era tocante. Fiquei maravilhada ao passarmos pela vila à noite. Já era tarde, talvez perto da meia-noite. Não imaginei que já existisse iluminação pública no século XIX. Claro que não era luz elétrica, mas um tipo de lanterna ou lamparina pendia como braços do alto das casas. Iluminava até que bem as ruas e vielas. A pequena lamparina iluminava fracamente o interior da carruagem, mas era o suficiente para que eu pudesse ver que os olhos de Ian não me deixaram nem por um momento. Gostou do espetáculo, senhorita Sofia? Theodora perguntou ao meu lado quando já estávamos na estrada que levava até a casa. Foi demais. Não pensei que uma ópera pudesse ser tão divertida. Pensei que todas fossem melancólicas e enfadonhas. Elisa riu. Sabe que às vezes penso a mesma coisa? Não gosto das melancólicas também, confessou ela. Eu assenti sorrindo. Realmente gostou, senhorita? Indagou Ian, que até então estava calado, apenas me encarando. Pra caramba, foi incrível. Apesar da história ser um pouco diferente da que eu conheço, ainda assim foi divertido demais. Eu adorava Cinderela quando era criança. Era minha princesa favorita. É mesmo? Perguntou curioso. Sim, eu pegava escondidas os vestidos da minha mãe quando tinha uns 6 ou 7 anos e vestia um sobre o outro para que ficassem tão volumosos quanto estes. Como a vida podia ser surpreendente. Passava horas brincando de princesa, esperando que o príncipe viesse me buscar com seu cavalo e... Parei de falar assim que a lembrança de Ian vestido com seu casaco comprido e montado em seu cavalo invadiu minha cabeça. De uma forma estranha, eu estava vivendo o meu faz de conta. Sacudi a cabeça pensando se, de repente, eu não teria uma fada madrinha em algum lugar que poderia ajudar a resolver minha vida. Mas... como eu bem sabia, na vida real, contos de fadas não se realizam com frequência. E Ian instigou. E eu cresci. Aprendi que contos de fadas só acabam bem nos livros. Dei de ombros e suspirei. Contos de fadas podem se tornar realidade, Sofia. Basta que a princesa não lute contra a própria felicidade. Falou com a voz intensa. Elisa e Theodora se entreolharam, sem entender. Mas é claro que eu sabia bem a que ele se referia. Às vezes ela não tem outra saída. Às vezes não é possível que ela escolha ser feliz porque ela está no lugar errado, ainda que o príncipe pareça ser o certo, eu quis acrescentar, mas não fui capaz. Talvez ela queira muitas coisas, mas não tenha o livre-arbítrio para poder decidir nada. Então talvez ela devesse lutar pelo que quer. Encarei-o por um momento, sem saber bem como responder, porque eu queria ficar com ele, mas também queria voltar para casa. Então lutar como? Como conciliar duas coisas tão incompatíveis? Talvez ela nem mesmo tenha essa opção. Sussurrei, sentindo meu coração se apertar dentro do peito. A cabeça das garotas se virava de um lado para o outro, como num jogo de ping-pong. Talvez não sozinha, mas talvez o príncipe pudesse ajudá-la, se ela lhe permitisse. Seus olhos brilhavam, mesmo na luz fraca da lanterna. Não dá. Ela tem que resolver sozinha. Tentei ser firme. Talvez a princesa esteja sendo muito teimosa, ele disse irônico. Talvez o príncipe não saiba a história toda para poder julgá-la. Como ele pode conhecer a história toda se ela não confia nele o suficiente para contar? Sua sobrancelha se arqueou em desafio. Não é falta de confiança, Ian. Sacudi a cabeça. Estava exausta emocionalmente. Ela não pode contar, porque nem ela mesma sabe o que está acontecendo. Não acredito nisso. Você é tão cabeça dura, retruquei um pouco irritada. Sim, eu sou. Eu luto quando sei o que quero.
Eu lutaria também se soubesse o que eu quero, eu disse um pouco mais alto do que pretendia. Ele sorriu, se divertindo com minha raiva. Cruzou os braços sobre o peito largo e esticou as pernas no pequeno espaço que restara no interior da carruagem. As pontas de suas botas se esconderam sob a barra do meu vestido. Não acredito nisso também. Ah, não? Não. Você sabe bem o que quer e está com medo de admitir, concluiu muito seguro de si. Ai, ele era tão teimoso. Falou, o senhor sabe tudo. Rebati acidamente. Sabe, senhorita, posso lhe assegurar que conheço os seus sentimentos melhor do que você mesma. Eu devia ter quebrado seu nariz quando tive a chance. Cruzei os braços sobre o peito. Ian gargalhou. O som de seu riso causou reações estranhas em meu corpo. Nunca é tarde para reparar um erro, acrescentou carinhoso. Estou à sua disposição, senhorita. Vocês estão brigando, Elisa exclamou assustada. Não. Ian e eu respondemos ao mesmo tempo. Olhei para ele, que me encarava com ternura e diversão, e fui incapaz de continuar irritada. Rimos juntos, e as duas garotas nos olharam como se nós dois fôssemos malucos. Não estamos brigando, Elisa, ele disse à irmã, mas seus olhos não deixaram o meu rosto, o sorriso ainda em seus lábios. Apenas estamos tentando chegar a um acordo sobre um assunto de mútuo interesse. Não se preocupe. Essa não é a primeira vez que a senhorita Sofia ameaça quebrar meu nariz, e ouso dizer que não será a última. Tentei não rir, mas foi impossível não corresponder ao seu sorriso. Não gosto de vê-los discutindo. Estimo demais os dois. Não poderia suportar se brigassem. Elisa sacudiu a cabeça aflita. Não é uma briga, Elisa, falei. De verdade. É que seu irmão sabe me perturbar como ninguém. É tipo um dom. Me perturbar de todas as formas possíveis e imagináveis. Posso dizer o mesmo de você. O brilho prateado despontou nos olhos dele. Tentei respirar normalmente. Theodora se hospedou mais uma vez na casa de Ian e Elisa. Assim que entramos, desejei boa noite e me apressei para o quarto. Não queria correr o risco de me encontrar com Ian pela casa e, de repente, não queria correr o risco. Quando cheguei ao quarto, fui rapidinho pegar meu celular, que estava apagado, como quase sempre. Eu tinha a estúpida esperança de que algo estaria ali, uma mensagem, talvez, depois do incidente com Ian na carruagem, mas não havia nada. Minhas suposições estavam falhando, ao que parecia.